Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a sua palavra. Senhor, nós colocamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente, meu Pai, o nosso coração. Que o Senhor venha nos ensinar, nos capacitar, nos abençoar, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Repreende todo o mal, Senhor, repreende todo espírito de engano, todo espírito de distração, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, meu Pai. Que nós possamos aprender, Deus, com essa lição de hoje e que a gente coloque em prática, Senhor, tudo aquilo que nós estamos aprendendo da sua palavra, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Uma Igreja que não teme a perseguição. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 5, do versículo 25 ao 32, e Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 5, começando com Atos, capítulo 5. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos capítulo 12. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo apreendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por eles. Amém? Então, a gente vai ver nessa lição de hoje como a igreja, ela desde o início foi perseguida. Na verdade, o povo de Deus, eles sempre foram perseguidos, mas a gente vê aqui que a igreja, ela já nasceu sendo perseguida, né? A gente sabe que antes, né, quando Jesus estava aqui, ele já era perseguido, os discípulos, os apóstolos, até que Jesus morre, né, e eles ficam com medo, e eles ficam ali, né, em oração, porque Jesus fala para eles orarem, né, para eles ficarem em oração, e logo inicia a igreja, e a perseguição ela começa imediatamente. Então, a fé cristã em si, ela atrai a rejeição e a perseguição. Por quê? Porque a fé cristã, ela defende princípios exclusivos que muitas vezes se chocam com os valores seculares e mundanos. E o mundo não aceita isso, eles rejeitam. Então foi assim desde o primeiro século, desde o início da igreja, e continua sendo assim até hoje. Podem observar como a igreja e os ensinamentos cristãos, eles são atacados até os nossos dias atuais. Mas, a gente até falou isso em outras lições, a igreja, ela pertence a Deus. É a igreja de Deus, não é a igreja de homens. E a igreja, sendo de Deus, ela não está abandonada. E é o próprio Deus que protege a igreja
que guarda a igreja. E a gente vai ver que os apóstolos, no início, mesmo com perseguição, eles não pararam. Eles não tinham medo, eles continuaram anunciando a mensagem do evangelho, porque eles confiavam completamente na proteção divina, no cuidado divino. E até Pedro fala que me importa mais obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então ele não estava preocupado com o que poderia acontecer com ele. Ele estava preocupado em obedecer a Deus, anunciando a mensagem do evangelho. E a igreja, ela é assim até hoje. A gente sabe que a igreja, ela continua sendo perseguida. No nosso país, a perseguição, ela não é assim escancarada, declarada, mas a gente sabe que existe. A gente sabe que existe preconceito, que existe perseguição, mas em muitos países é uma perseguição declarada. É proibido você aceitar Jesus, você dizer que é cristão. Você pode ser preso e até morto somente pelo fato de você se tornar um cristão. Então existem muitos lugares do mundo que tem uma perseguição assim declarada ao cristianismo. E a gente vai estudar a respeito dessa perseguição e como foi isso desde o início da igreja. E o primeiro tópico diz assim: a igreja perseguida, os perseguidores. Na Bíblia, a gente vai ver que as autoridades religiosas da época dos apóstolos, eles eram contra a igreja. Por quê? As autoridades religiosas daquela época eram autoridades do judaísmo e eles não aceitavam o cristianismo. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os 3 grupos eram judeus, né? Os saduceus era como se eles fossem uma seita dentro do judaísmo. Eles eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, né, que eram 2 classes também muito importantes, né, e que eram os mais poderosos. Esse grupo, os saduceus, ele já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes. Então ele já começou a perseguir desde Jesus, criando dificuldades sempre que eles podiam para Jesus. E aí tem outro grupo, que são os anciãos. Os anciãos, eles eram líderes judaicos influentes. Eles representavam tanto aspectos religiosos quanto aspectos políticos, mas sem exercer funções sacerdotais dentro do templo. Então, assim, eles não eram sacerdotes, mas eles eram líderes dentro do judaísmo. Eles tinham uma grande influência política e religiosa. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote, mas de um nível inferior, mas mesmo assim ele ainda tinha autoridade, porque ele tinha autoridade policial dentro do templo. Então eram 3 grupos influentes, 3 grupos que tinham autoridade, né? E na verdade eles tinham medo de perderem a sua autoridade por causa do aumento do cristianismo. Então, se aumentasse demais a quantidade de cristãos, eles tinham medo do judaísmo perder a força e assim eles iam perder a influência que eles tinham. Na verdade, eles não estavam somente preocupados com o zelo pela religião do judaísmo, não. Eles estavam muito mais preocupados com o poder e com a influência que eles tinham e o medo que eles tinham de perder, né, esse poder. Então, eles faziam de tudo para impedir a pregação do evangelho. O próximo subitem diz assim: esferas da perseguição. Então, a perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como uma ameaça ao judaísmo, e a esfera política, né, os romanos, eles procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então, assim, naquela época, os judeus, eles eram tipo, como se fosse assim, servos, né, dos romanos. E aí, os romanos, eles queriam ter mais uma influência dentro ali do judaísmo, né, do povo dos judeus. Então, ele fazia coisas, né, tentando agradar os judeus. E aí, na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos
E à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, eles ganhavam mais e mais admiração popular. Eu já até falei isso em outra lição, né? Nós estudamos sobre isso, como a igreja cresceu assim maravilhosamente, exponencialmente e espetacularmente, porque era assim, uma pregação, 3.000 pessoas convertidas, outra pregação, 5.000. Então eram assim, milhares e milhares de pessoas se convertendo ao cristianismo, aceitando Jesus como Salvador. Então a igreja cresceu muito rapidamente. E a inveja provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico estava diminuindo, estava regredindo. E aí na esfera política, em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 5, nós vemos que a perseguição, ela acontece na esfera estatal, é mais de natureza política e pública. Então o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. E ele, sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, ele queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Então assim, eles estavam tentando unir forças com os judeus que eram contra a igreja para aumentar o seu capital político. Então é por isso que eles perseguiam os cristãos. Porque, na verdade, os romanos, eles não se preocupavam com qual religião, né, os judeus seguiam ou se identificavam. Na verdade, eles queriam exercer poder e autoridade. Então, se eles eram judeus ou se eles eram cristãos, tanto faz para os romanos. Mas ele viu que o cristianismo estava prejudicando, né, assim, de certa forma, o Império Romano, e os judeus mais assim tradicionais, né, que eram contra o cristianismo, apoiavam os romanos com relação a essa perseguição. Então era isso que eles queriam, o apoio desse grupo de judeus. E aí o próximo subitem diz assim: a igreja enfrentará oposição. Então a gente vê aqui que desde o início da igreja, no primeiro século, ela enfrentou oposição. E a igreja sempre enfrentará oposição. Nunca acabou a oposição, nunca acabou a perseguição, né? Houve uma perseguição muito forte, muito grande. A gente sabe que muitos dos apóstolos, muitos discípulos daquela época morreram de modo violento, né? Eles foram assassinados, eles foram executados simplesmente pelo fato de serem cristãos, né? Então, assim, a perseguição, ela acontecia de uma maneira cada vez mais forte. Mas, mesmo assim, a gente vê que Deus deu livramento para muitas pessoas, como é que a igreja crescia apesar da perseguição, né? Então, cada vez a igreja se tornava mais forte. E por que que isso acontece? Porque o cristianismo, por sua natureza, acolhe a todos, mas ele estabelece princípios para quem deseja segui-los. Então o cristianismo, né, Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele recebe a todos, ele acolhe a todos, mas assim, não é bagunçado, né? Existem fundamentos, né, que o Senhor deixou para nós, né, princípios que Deus quer que a gente siga, e a gente ensina isso na igreja. E Deus requer isso, né, dos seus discípulos, né, dos seus filhos mesmo, que a gente siga os seus ensinamentos e que a gente siga os seus princípios. E muitas vezes esses princípios, eles são vistos como antiquados, preconceituosos e indesejados. E muitas vezes nós somos inclusive atacados e perseguidos por isso, dizendo que nós somos preconceituosos, né? Então essa perseguição, ela pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas o seu objetivo continua sendo o mesmo: silenciar a voz da igreja. Mas até hoje eles não conseguiram. Muito pelo contrário, sempre que você vê perseguição acontecendo, a igreja parece que ela cresce mais, parece que ela aumenta, né? A gente tem esse exemplo aqui do início da igreja, mas existem relatos, né, de como foi, assim, no início ali no cristianismo, por exemplo, na China, que existe perseguição
como os cristãos eram perseguidos, eles eram presos, eles eram espancados, até mortos, e a igreja cresceu muito, né? Eles anunciavam a mensagem do evangelho e a igreja ia crescendo mesmo com a perseguição. Então, assim, a perseguição nunca impediu o crescimento da igreja, muito pelo contrário, parece até que faz aumentar, né? Faz incentivar para que a igreja cresça. E aí o próximo tópico diz assim: a igreja protegida, um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas ela também era protegida. E isso a gente não pode se esquecer nunca. No início da igreja, a igreja era perseguida, mas ela era protegida pelo Senhor. Nos nossos dias atuais, a igreja continua sendo perseguida, mas continua sendo protegida, porque a igreja, ela é de Deus, e Deus nunca vai abandonar a sua igreja. E aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. E não é incomum a gente ver relatos da presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, em Atos capítulo 12, versículo 7, com Filipe em sua missão evangelística, em Atos capítulo 8, versículo 26, em missão na casa do centurião romano Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 3, e com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos capítulo 27, versículos 23 e 24. Então, a Bíblia, ela nos fala que os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. E o Salmo 91 também fala isso, né? Que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Né? Então nós temos a palavra do próprio Deus nos assegurando que existem anjos que nos guardam, anjos que nos protegem. Então, assim, literalmente a gente não precisa temer mal algum. E o próximo subitem fala assim: a intercessão da igreja. Atos capítulo 12, versículo 5, que nós lemos, ele diz, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, a igreja estava constantemente orando por Pedro enquanto ele estava preso. Era assim, eles não paravam de orar, turnos de oração. De manhã, de tarde, de noite, toda hora tinha alguém orando. E o mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo dessa libertação. Sabe por quê? Porque se a oração da igreja não tivesse tido poder e influência sobre a libertação de Pedro, não faria nenhum sentido Lucas destacar que a igreja estava intercedendo por Pedro enquanto ele estava preso, né? Não teria nenhuma relevância aqui para o contexto. Então é evidente que Deus, ele é soberano, ele age quando ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer. E a gente vê aqui o cuidado, né, de Deus com relação a Pedro e o cuidado da igreja de perseverar em oração pela segurança dele. Porque a morte de Tiago, irmão de João, ela é mencionada aqui também, né, no texto que nós lemos, porque era algo que tinha acontecido provavelmente ali recentemente, né? E o texto bíblico não dá o motivo nem a justificativa pelo qual Tiago não foi libertado, né? Por que ele foi morto, assim, né? Não foi liberto, né? Como outros foram, que foram presos e foram libertos. Mas esse evento, com certeza, deve ter causado, assim, um certo impacto na igreja, um certo temor, que quando Pedro foi preso, eles oraram mais fervorosamente para que ele fosse solto, e Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Então, por isso que é importante nós orarmos constantemente por tudo e por todos, né? A gente tem assim, mas eu já orei pela minha família ontem. Ore hoje novamente. Ore todos os dias. Mas eu já orei pela minha vida profissional, pelo meu emprego ontem. Ore sempre, sempre, ou constantemente.
né? Persevere em oração. E aí o próximo subitem fala assim, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras passagens, mostra o grande valor da oração. Então a gente vê a importância da oração, o poder da oração, e aí a gente vê aqui que enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos capítulo 4, versículo 31 fala isso. Quando Paulo orava, ele teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Atos capítulo 9, versículo 11 e 12. Porque a gente sabe que quando Paulo encontrou Jesus, né, ele ficou cego ali temporariamente. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, Atos capítulo 10, versículo 3. E os apóstolos, eles oravam para que os cristãos fossem batizados pelo Espírito Santo, Atos capítulo 8, versículo 15. Então a gente não pode subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ela é muito verdadeira e atual. Então, assim, é muito importante que a gente ore constantemente, frequentemente, por tudo. Se a gente quer o poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas, nós precisamos orar frequentemente, nós precisamos orar constantemente, porque a oração, ela tem poder muito grande. E aí o próximo tópico diz assim, a igreja destemida, o testemunho com poder. Então, tão logo foram libertos, os apóstolos, eles começaram a testemunhar da sua fé. Porque assim, a gente pode pensar assim, eles foram presos, agora que eles foram soltos, eles vão ficar com medo e não vão falar mais, né? Eles vão ficar quietos. Era isso que os líderes queriam que acontecesse, mas não era isso que acontecia. Sabe por quê? Quando eles estavam presos, na prisão, eles já pregavam a mensagem do evangelho. A gente tem vários relatos de presos, de carcereiros que se converteram. E quando eles saíam, eles continuavam anunciando a mensagem do evangelho da mesma maneira. Então, assim, a prisão não intimidava, não fazia com que eles parassem, porque eles estavam capacitados pelo poder que vinha do alto. Não é por acaso que o livro de Atos ele já foi denominado por antigos escritores de Atos do Espírito Santo, porque a gente vê coisas gloriosas acontecendo, né? Coisas sobrenaturais mesmo. A gente vê o Espírito Santo agindo em todo o livro, em todos os relatos, né, que estão no livro. Mesmo quando o nome do Espírito Santo de Deus não é mencionado, nós sabemos que é Ele que está agindo, porque é o Espírito Santo que é a fonte de poder da igreja, né? Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna ineficaz, inoperante. E o próximo subitem diz assim, convictos de sua fé. Então, Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, lá em Atos capítulo 5, versículo 29. E nesse texto nós temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé em hipótese alguma, mesmo que isso lhe custasse a vida. Eles podiam ser presos, eles podiam ser mortos, eles continuavam seguindo aqueles princípios e ensinando, falando de Jesus para outras pessoas, né? Então a mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela igreja. Porque a gente vê que Roma era o governo daquela época e Roma não queria que eles pregassem. Mas mesmo o governo não aceitando a pregação da mensagem do evangelho, eles continuavam pregando. Então isso é visto como uma desobediência civil. Então, de fato, isso está em foco, né? Esse comportamento deles em obedecerem, acima de todas as coisas, aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor determina. E nós somos assim também. A gente deve fazer, né, aquilo que Deus quer que a gente faça. Então não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas é uma obediência ao Senhor. É você escolher quem você vai obedecer.
Então, é você defender conscientemente aquilo que a igreja crê, é você obedecer conscientemente a Deus. Então, esse é a essência do cristianismo, a obediência, né? A gente ama a Deus acima de todas as coisas, então a gente obedece ao Senhor, a gente obedece os ensinamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor, e isso não pode ser negociado em hipótese alguma. A gente vê o exemplo do início da igreja, eles morreram, mas eles não deixaram de anunciar a mensagem do evangelho. Eles foram presos, eles foram espancados e eles sofreram mesmo, mas eles continuaram anunciando a mensagem do evangelho. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não é exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Amém? É bem assim o que eu já falei nessa lição de hoje. A igreja, ela é perseguida, mas ela também é protegida, porque a igreja, ela é de Deus. A gente não pode deixar que a perseguição nos pare. E principalmente nós, né, que não somos perseguidos, né, que a gente tem liberdade, a gente tem que pregar, a gente tem que anunciar a mensagem do evangelho, a gente tem que falar de Jesus para as pessoas, né, a gente tem que fazer cumprir esse mandamento do Senhor, né, obedecendo, né, a palavra de Deus. E com essa confiança de que nós não estamos sozinhos, que nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, nos capacitando, nos ensinando, nos dando sabedoria. É o Espírito Santo de Deus também que convence as pessoas, não somos nós que convencemos. Então, quando a gente fala de Jesus para alguém, a gente não precisa ficar preocupado se a pessoa vai acreditar ou não. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo. Essa preocupação é de Deus. A gente fala, a gente anuncia a mensagem do Evangelho. E Deus é que vai fazer a obra, é o Espírito Santo que vai convencer. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.